Saudações a todos, eu sou a Josiane, sou aluna do segundo período de Engenharia Agronômica, sou orientada do professor Edmo e o título da nossa pesquisa é Seleção entre famílias de cana-de-açúcar via suporte vetor Martini. A cana-de-açúcar é uma das principais culturas agrícolas do Brasil. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar e de etanol de cana do mundo. A cana-de-açúcar é ainda fonte de produção de açúcar e de energia elétrica via utilização do bagaço. A base de todo o agronegócio da cana-de-açúcar é o melhoramento genético. As variedades melhoradas permitem o aumento da produtividade e a melhoria da matéria-prima para a produção de álcool, açúcar e geração de energia. Um dos maiores desafios ao melhoramento da cana é a seleção dos genótipos nas fases iniciais do programa. Isso porque nessas fases são avaliados uma enorme quantidade de material. Para se ter ideia, no Centro de Experimentação em Cana-de-Açúcar da UFV, de onde os dados dessa pesquisa são provenientes, são avaliados anualmente mais de 100 mil genótipos. Os métodos de seleção tidos como ideais, o BLUP e o BLUPIS, envolvem a pesagem de todos os indivíduos para a obtenção da variável principal, a tonelada de cômos por hectare. E por isso tem sido utilizado com restrição, dado o excessivo trabalho de campo. Na prática, é utilizada a seleção massal, uma seleção visual dos melhores materiais. O problema é que este é um método subjetivo e assim pode estar atrelado a grandes equívocos no processo de seleção, o que compromete o sucesso de todo o programa. A alternativa para controlar o programa de pesagem no campo e não depender de uma simples seleção visual é o que será proposto nesse trabalho. É o uso de um modelo de suporte vetor Martini, em um contexto de aprendizado estatístico, para a seleção entre famílias de cana-de-açúcar nas fases iniciais. O aprendizado estatístico se refere à predição de uma variável de saída em função de variáveis de entrada. No contexto desse trabalho, a saída é se a família foi selecionada ou não, via TCH. As variáveis de entrada são os componentes de produção, número de cômos e altura de cômos. Diante disso, o objetivo desse trabalho é utilizar um modelo de suporte vetor Martini, em função dos caracteres indiretos de produção, altura de cômos e o número de cômos para seleção entre famílias de cana-de-açúcar. Os dados dessa pesquisa foram provenientes de 110 famílias de cana-de-açúcar. Em cada família foram coletados os caracteres indiretos, número de cômo médio e altura de cômos médios. Essas duas variáveis foram categorizadas em 3 classes: alto, médio ou baixo. Também foi coletada a produção real, expressa em tonelada de cômos por hectare. Nesse caso, famílias com TCH acima da média foram consideradas selecionadas e aquelas abaixo da média não foram selecionadas. Os dados foram divididos em 2 conjuntos, aprendizado e teste. 22 famílias foram usadas para compor o conjunto de aprendizado, onde é feito o ajuste do modelo. 88 famílias foram usadas para compor o conjunto de teste, onde é feita a avaliação do modelo. Como medida de desempenho do modelo ajustado, foi usado a taxa de erro aparente, AER, que é a porcentagem de famílias incorretamente classificadas, e a taxa de verdadeiros positivos, o TPR, que é a porcentagem de famílias selecionadas pelo modelo acertadamente. O modelo ajustado apresentou baixa taxa de erro aparente, menor que 10%, isto é, possui uma alta concordância com a seleção via TCH. O modelo ajustado apresentou alta taxa de verdadeiros positivos, maior que 90%, isto é, o modelo é eficiente na seleção das famílias. A vantagem de se usar a seleção como proposto aqui é que, com a pesagem de apenas parte do material, é possível selecionar de maneira eficiente as melhores famílias de cana-de-açúcar. Isso reduziria consideravelmente o trabalho de campo e otimizaria o processo de seleção. O modelo SVM obtido pode ser utilizado com sucesso na seleção entre famílias de cana-de-açúcar. A seleção assim praticada tem as vantagens de otimizar o trabalho de campo e tornar o processo de seleção mais rápido, o que permite a avaliação de um número maior de genótipos.
Aqui estão as nossas referências. E gostaria de agradecer ao IFTM pelo apoio à pesquisa e ao SECA pelo suporte e fornecimento dos dados. Muito obrigada!